Meus queridos, hoje no nosso culto de ensino da palavra do Senhor, Deus nos traz uma palavra muito especial sobre 3 pontos importantes na nossa vida. E hoje o Espírito Santo de Deus tem uma lição maravilhosa para o nosso crescimento espiritual, falando sobre administração. Provérbios capítulo 24. Os versículos-chave são o 3 e o 4, mas nós vamos ler a partir do versículo 1. Provérbios, capítulo 24, a partir do verso 1. Diz assim: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseje estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Verso 3: Com a sabedoria se edifica a casa, com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Deus nos traz uma palavra através do sábio rei Salomão, nesse texto a qual nós acabamos de ler, que tem como um tema muito importante, irmãos, que é sobre a administração na direção divina, na direção de Deus. O Senhor Deus, quando criou o homem e nos colocou no paraíso, colocou Adão e Eva no jardim do Éden, ali tudo já estava criado, tudo já estava pronto. O Senhor Deus apenas ordenou que eles administrassem aquilo dali. A ordem de Deus para Adão era que tão somente ele administrasse tudo aquilo que já havia sido feito, tudo que estava criado. O Senhor Deus lhe deu uma ordem, não era para Adão criar mais nada, não era para Adão construir mais nada, não era para fazer mais nada. A ordem de Deus para ele era: administre, aleluia, administre tudo isso que eu lhes concedo nesse dia. Então ali Deus entregou aquilo dali para Adão e lhe deu essa ordem. A ordem de Deus para nós é essa: que nós venhamos saber como administrar, que nós venhamos saber como conduzir aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Cada um de nós recebemos algo do Senhor, recebemos algo de Deus, e nós precisamos saber administrar aquilo que Deus nos dá. A família, o ministério, o trabalho, a nossa vida. E nós precisamos da direção de Deus para sabermos administrar aquilo que o Senhor nos confia, aquilo que Ele nos confiou. E a palavra dessa noite, irmão, vai falar sobre isso. Como está a tua administração? Na tua família, na tua vida secular, no teu trabalho, no teu ministério, no teu dia a dia. Como está a tua administração? O rei Salomão, escrevendo aqui, ele fala de 3 coisas que nós precisamos para administrar bem. Salomão fala de 3 coisas que é necessário para uma boa administração. E quais são essas 3 coisas? Verso 3, olha aí, 24, verso 3. Ele diz: primeiro, sabedoria. Por quê? Com a sabedoria se edifica a casa. Louvado seja Deus. A sabedoria, ela serve para você edificar, para você erguer, para você construir a casa, edificar a casa. Segundo, a inteligência, porque ele diz: com a inteligência ela se firma, ainda no verso 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. A sabedoria é para que a casa seja edificada. A inteligência é para que ela seja firmada, para que ela seja concretizada. E o terceiro está aí no mesmo versículo seguinte. Ele diz: e pelo conhecimento
se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, para fazer uma administração na direção de Deus, eu preciso dessas três coisas. Primeiro, sabedoria para edificar, inteligência para consolidar, para firmar, inteligência e conhecimento para fazer ela prosperar. Aleluia, é preciso conhecimento para que ela seja cheia de todas as sortes de bens. Primeiro se edifica, segundo se consolida e terceiro prospera. Quando fala em edificar a casa, irmãos, aqui está falando de todas as áreas da nossa vida. Quando se fala de edificar a casa, está falando de edificar a família, está falando de edificar o trabalho, a empresa, está falando de edificar a sua vida ministerial, a sua chamada diante de Deus. Então eu preciso desses três pontos. A Bíblia ensina que toda administração ela é espiritual. Toda administração, antes de tudo, irmãos, ela é espiritual. Seja na vida, seja no ministério, seja nas finanças, seja onde for, Deus deseja ser o centro e o diretor de tudo. Quando você coloca a sua administração nas mãos do Senhor, você é bem sucedido em tudo que você faz. As bênçãos de Deus, elas são derramadas quando você entrega a direção nas mãos de Deus, entrega a direção nas mãos do Senhor. E a palavra de Deus nessa passagem que nós lemos, ela apresenta esses três pilares. Nós precisamos de sabedoria para edificar, precisamos de inteligência para nós firmar ela, para nós consolidar, e precisamos de conhecimento para que ela prospere. Aonde falta a direção divina, sobra confusão, mas aonde Deus dirige, tudo prospera. Louvado seja Deus. Nós precisamos, irmãos, da ajuda de Deus em tudo. Não adianta você tentar só. A palavra do Senhor diz que é maldito o homem que confia no homem, que põe no seu braço a sua força e deixa de confiar no Senhor. Louvado seja Deus. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do Senhor. A sabedoria é ver como Deus vê. Aleluia, Jesus. Sabedoria é isso. É você ver na ótica divina. É você conseguir enxergar na ótica de Deus. A pessoa sábia é aquela que age como Deus agiria. A pessoa sábia é aquela que anda nos passos de Jesus. É aquela que se questiona: se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? É a pessoa que procura andar nos trilhos do Senhor, nos caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor é isso. É você fazer algo que você imagina, era isso que Jesus faria no meu lugar. Então, administrar na direção de Deus, irmãos, é isso daí. E para isso eu preciso de sabedoria. A sabedoria dada por Deus. Pastor, e como adquirir sabedoria? Primeiramente, se não tem, Tiago, capítulo 1, verso 5, ele nos dá aí uma resposta. E ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Oh, glória a Jesus. Se alguém tem falta, irmãos, de sabedoria, se humilhe na presença do Senhor. Clame ao Senhor, peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria. E o Senhor dá. E Ele não lança em rosto, não. O Senhor concede. Então o primeiro passo é entrar na oração. O primeiro passo é pedir mesmo ao Senhor: amado Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá inteligência. Aleluia, me dá conhecimento. E o Senhor Deus dá.
Foi isso que Salomão pediu quando assumiu a administração da nação de Israel. Quando ele assumiu a administração de um país, de uma nação, Senhor Deus apareceu a ele em sonho, em visão, e lhe ofereceu os seus desejos. Peço o que tu queres que eu te darei. Se tu pedir hoje riqueza, o fim dos teus inimigos, paz em Israel, tudo isso eu te darei. E Salomão pediu somente uma coisa, isso daqui, ó, sabedoria. Aleluia. A única coisa que eu te peço, ó Deus, é sabedoria, para que eu possa conduzir esse teu tão grande povo, essa tão grande nação. Dai-me sabedoria. E Deus se alegrou tanto, irmãos, do pedido de Salomão, que Deus disse, tendo em vista que não me pediu riqueza, não me pediu poderes, nem o fim dos teus inimigos, eu te darei sabedoria como nunca dei a nenhum outro homem, nem antes de ti, nem depois de ti. E te darei também riqueza, qual nunca outro homem teve, e o fim dos teus inimigos, tu terás um governo de paz. E Salomão recebeu a sabedoria de Deus para administrar a nação, o povo de Israel. A sabedoria, irmãos, ela vem do alto. Jesus Cristo, ele declara dizendo que o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Louvado seja Deus. A verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor. A verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 17, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Andai como sábio, irmãos. Pedi a Deus sabedoria, buscai a Deus a sabedoria, e andai como tal. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o quê? A mulher sábia, irmãos, edifica a casa. Olha só. Mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Então precisamos mesmo da sabedoria dada por Deus para tudo. A edificação, ela é feita através da sabedoria. A sabedoria não vem da experiência, mas principalmente do temor de Deus. Olha o que diz Provérbios, capítulo 9, verso 10. Isso daqui é a origem, o princípio, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Então o temor de Deus, irmãos, ele é o início, ele é o princípio de uma pessoa sábia. Aleluia. A sabedoria, ela vem principalmente do temor de Deus. A pessoa que é temente ao Senhor, ele é sábio. A palavra do Senhor lá no profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2. Começa do primeiro, 11 primeiro. Ele diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé. De quem é que ele está falando? De quem é que ele está falando? Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, falando de Jesus. Profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Nem Jessé tinha nascido ainda, mas olha ele já profetizando, ó. Perdão, né? Já vinha da origem. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aí olha o verso 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olha só, repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito de sabedoria. Terceiro, o Espírito de inteligência. Quarto, o Espírito de conselho. Quinto, o Espírito de fortaleza. Sexto, o Espírito de conhecimento. E o sétimo, o Espírito
de temor do Senhor. Lá em Apocalipse, na carta às igrejas, pode deixar aí por enquanto. Ele, escrevendo a uma das igrejas, diz: aqui fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Quando Jesus se intitula aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele se referia ao profeta Isaías. Está aí, ó, os 7 Espíritos de Deus: Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Agora, olha o verso 3, o verso seguinte. Ele diz: e deleitar-se-á no temor do Senhor. Dos 7 Espíritos, irmãos, o que ele iria se deleitar, teria prazer, seria no temor do Senhor. A prioridade de Cristo seria ser temente a Deus, ser temente ao Senhor. Por quê? No temor do Senhor é que vem o princípio da sabedoria. Oh, glória a Deus! É no temor do Senhor que vem o princípio da sabedoria que o Senhor Deus nos concede, que o Senhor nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5 até o versículo 6, 5 e 6. Confia no Senhor, muito bem, de todo o teu coração, e não te estribes do teu próprio entendimento. Verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece em todos os teus caminhos. Confia no Senhor de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e não confie na sua própria força, no seu próprio entendimento, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Às vezes o homem peca, irmãos, e ele às vezes erra, porque ele vai confiar na sua força, ele vai confiar na sua capacidade, na sua inteligência. E nós não somos nada se não for a graça de Deus na nossa vida. Aleluia. Nós não somos nada se não for a misericórdia do Senhor na nossa vida. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o agir de Deus na nossa vida que faz com que nós venhamos prosperar nos nossos caminhos. Então você é dependente de Deus, eu sou dependente, aleluia, do Senhor. Tudo que é feito sem sabedoria desmorona. Nós precisamos da sabedoria divina, aleluia. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Relacionamentos, projetos, ministério, decisões sem sabedoria viram ruínas. Nós precisamos agir com sabedoria, irmãos, em tudo que formos fazer. Sabedoria com a família, sabedoria no casamento. O homem precisa pedir a Deus sabedoria para conduzir o seu lar, conduzir a sua família. Às vezes a gente precisa renunciar muitas coisas, e a mulher também, para que o casamento vá bem. Muitas das vezes precisa haver renúncia dos dois lados, e isso daí é ato de sabedoria. O nosso Jesus renunciou tudo, irmãos. Renunciou tudo. Em prol de quem? Da sua igreja, em prol de nós, a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor Jesus. Aleluia. E Paulo escrevendo, ele inclusive nos fala a respeito disso. Assim como Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar a si mesmo por ela, assim vós maridos amai vossas mulheres. Amei vossas mulheres, olha a comparação. Assim como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela, assim deve o marido amar a sua própria mulher. Aí fala para a mulher: obedeçais, né, os vossos maridos, estejais sujeitas aos vossos maridos, assim como nós, como igreja, estamos sujeitas a Cristo. Olha a responsabilidade disso. Ah, pastor, está endeusando o marido, está idolatrando o marido. Não, é a Bíblia que diz.
E mulheres, sejais sujeitas aos vossos maridos, como a igreja está sujeita a Cristo, obedecendo a Cristo. Essa é a sabedoria, irmãos de Deus. Paulo escrevendo diz que a sabedoria de Deus parece às vezes loucura para os homens. Parece loucura, mas essa é a sabedoria do Senhor. Mas o que é construído com sabedoria, isso sim, ele permanece para todo sempre. Antes de começar qualquer obra, qualquer projeto, pergunte: Deus está dirigindo isso? Qualquer obra que você for começar, qualquer projeto que você for iniciar, entregue, meu irmão, a direção desse projeto nas mãos do Senhor. Entrega nas mãos de Deus. Jesus, o Senhor é o gerente desse projeto, o Senhor é o arquiteto, o Senhor é o engenheiro, o Senhor está na frente, é o Senhor quem está na direção. Aleluia, eu sou o teu servo e quero fazer a tua vontade. Louvado seja Deus. Aleluia, quero fazer a tua vontade. Administrar é firmar com inteligência. A inteligência, irmãos, ela consolida. Primeiramente você precisa de sabedoria para edificar, sabedoria para começar o projeto. A sabedoria é para você dar o início, é para você dar o pontapé inicial. A sabedoria edifica a casa, a mulher sábia edifica o seu lar. Então a sabedoria serve para você lançar o projeto, a pedra fundamental, iniciar a obra. Depois dela iniciada, você vai precisar de muita inteligência. A inteligência que vai fazer com que ela se firme, para que não se abra hoje e feche amanhã, para que não comece hoje e amanhã termine. Não, é a inteligência que vai fazer com que esse projeto permaneça. Isso com relação à família, isso com relação às finanças, isso com relação ao ministério, a chamada ministerial de cada um. Por que que muitos começam bem no seu ministério, até conseguem decolar um certo tempo, mas depois cai, finda, acaba, porque faltou isso daqui, a inteligência dada por Deus, a inteligência dada pelo Senhor. Deus não abençoa improvisos, mas abençoa planejamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você faz um projeto, irmãos, e aquele projeto é bem pensado, é bem calculado, é apresentado a Deus, e aquele projeto você tem ele, projetos para o futuro, projetos para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos. Aquele projeto sim, ele está sendo planejado, ele está indo na direção de Deus, está indo na direção do Senhor. Quando nós abrimos essa igreja aqui em Baixa Grande do Ribeiro, que completamos esse ano 20 anos, nós já fomos abrindo dado pela sabedoria de Deus. Senhor Deus nos impulsionou e abrindo nos interiores, nos povoados. Quando nós construímos aqui essa sede, no início, todo mundo olhava: pastor, mas essa igreja está grande demais para a quantidade de crente. A quantidade de crente era 1/3 do tamanho dessa igreja. A irmã Eva, que congrega aqui desde o princípio, Quem mais? A irmã Hilda também. Quem é dos crentes que congregou aqui desde o início, da igreja? A irmã Eva, a irmã Hilda, os demais irmãos, No princípio a gente achava a igreja grande, irmã Hilda? A igreja era grande, Hoje a gente vê nos domingos, irmão, nesse domingo agora tinha mais gente fora do que dentro, para a glória do nome de Jesus. Com o aumento das cadeiras, nós tínhamos 170 cadeiras, hoje temos mais de 200, São 212 poltronas, então já dá de ficar alguns espaços em vazio, mas tem domingo que lota, tem domingo que fica gente lá fora, e o Senhor Deus já nos deu a visão de uma nova sede. Muitos talvez pensam: pastor, para que uma igreja daquele tamanho, se os crentes que tem aqui nunca vai dar de encher aquele espaço ali, mas ali é um projeto, irmãos, para daqui a 10 anos, aleluia, ali é um projeto para daqui a 15 anos,
E talvez daqui a 10 anos ele já esteja ultrapassado, já temos que pensar em algo a mais. Então o projeto, quando ele é firmado com sabedoria, quando ele é edificado com sabedoria, quando ele é firmado com inteligência, ele tem planejamento de futuro. Aleluia, Jesus. Tem planejamento de futuro. E assim tem que ser todo projeto que você for fazer na sua família, na sua empresa, tudo. Se você projetar e tiver plano para daqui a 10, 20, 30 anos, esse projeto ele vai ser direcionado pelo Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. A pessoa vai casar, irmãos, ele não pode pensar em casar hoje, e se não der certo daqui a 10 anos me separo dessa mulher. Não, irmão. Vai para os jovens agora, viu? Voltar aqui para os jovens, né? Nós temos que casar pensando em comemorar o aniversário de boda de ouro, né? Boda de ouro é 50 anos, pronto. Amém, jovens? Casar pensando em comemorar, viu, Thales? Boda de ouro. Comemorar os 50 anos, que são poucos, irmãos, que conseguem isso. Poucos. É um privilégio você ver um casal hoje comemorar 50 anos de casado. São poucos. São poucos. E se você se separar aos 30, 40 anos para casar de novo, aí esquece. 40 mais 50 vai dar o quê? 90. Olha lá, se chega lá, né? Então, irmãos, é fazer o projeto já pensando no futuro. Lucas capítulo 14, versículo 28. Jesus ele nos traz aqui uma comparação muito interessante. Às vezes os irmãos usam muito isso daqui para mais quem vai construir, né? Ele diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro, faz as contas com os gastos, para ver se tem com o que acabar. Toda obra que se faz, irmãos, precisa haver um planejamento, precisa haver um projeto de futuro, de quanto tempo vai demorar, de quanto tempo vai gastar, mas contanto que vamos concluir, que vamos concretizar em nome do Senhor Jesus. Lança-se os baldrames, lançam-se os alicerces, vai se levantando as paredes, até o momento, né, de concluir, até o momento de nós construirmos em nome de Jesus. Provérbios 14, 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Então todo projeto precisa ter começo, meio e fim. Provérbios 21, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Os pensamentos do diligente tendem à abundância. O pensamento da pessoa diligente, irmãos, ela é próspera, ela é abundante. Mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Então o pensamento do diligente, ele prospera, porque ele vai planejando, ele vai projetando, ele vai vendo as dificuldades, vai saber que vai ter adversidade, vai saber que vai ter períodos de crise, mas vai vencer aqueles períodos, vai passar por aquilo dali. Nem tudo vai ser bonança, nem tudo vai ser mar de rosa, nem tudo vai ser flores, vão ser flores, vai ter os dias difíceis, mas você já entra preparado para isso. Aleluia, Jesus, já entra sabendo disso, irmãos. Isso é todo o projeto. A família é assim, o casamento é assim, os negócios são assim, o ministério vai ser assim. Vai ter dia que a igreja vai estar lotada, o culto vai estar animado, vai ter dia que vai ter 5 irmãos na igreja, 3, 4, né? Vai ter dia que vai estar razoável como está aqui hoje, mas você tem que estar na mesma alegria, no mesmo ânimo, porque a direção está nas mãos do Senhor, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, quem está no controle, quem está na direção. Quantas vezes você está pregando para um pouco grupo de pessoas, mas aquela palavra, aquela mensagem está atingindo pessoas lá fora, está atingindo pessoas lá longe. Às vezes até pelas redes sociais essa palavra está indo de encontro à necessidade de alguém. Louvado seja Deus.
Todo projeto existe os seus altos e baixos. Todo projeto. Mas nós precisamos saber que o nosso projeto tem que ir até o final. Nós vamos passar por tudo isso e vamos chegar até o final e dizer: combatemos o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia, Jesus. A inteligência espiritual, ela traz o discernimento. Ter inteligência espiritual, irmãos, é ter discernimento. 1 Coríntios 2,14 e o verso 15 até o 15 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Verso 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. A pessoa espiritual, irmãos, ele tem um discernimento das coisas na visão espiritual. Às vezes no momento ninguém está entendendo o que você está fazendo. Às vezes naquele momento ninguém compreende por que você está fazendo isso. Mas isso daí vai ser revelado através do resultado depois. Aleluia, através do fruto que virá depois. É o resultado de tudo isso. Então vale a pena você edificar, vale a pena você construir, vale a pena você buscar sabedoria e inteligência de Deus para edificar na sabedoria do Espírito Santo de Deus. Edificar na direção do Espírito Santo. A sabedoria de Deus, irmãos, o discernimento, ele é espiritual. E o Senhor Deus só dá aos seus servos esse discernimento. Ele é dom de Deus. Você está construindo algo que ninguém entende, ninguém compreende, mas você está tendo a visão de Deus. Você está enxergando o que ninguém consegue enxergar. É como de repente você vai comprar um terreno, e você olha numa avenida aquele terreno dentro de um buraco, dentro de um abismo, um precipício. As pessoas que passam não dão nada por aquele terreno. Mas você olha para aquele terreno e de repente Deus te dá o projeto na tua mente, a planta do que você vai fazer, irmão, cadê naquele terreno? Deus lhe dá o projeto tudo. Vou fazer umas casas lá embaixo, uns apartamentos, um sótão, e vou levantar um ponto comercial no nível da pista, e para cima construindo uns apartamentos. Na tua mente Deus já te deu tudo. Talvez esse projeto vai demorar uns 10, 15, 20 anos, mas você diz: eu vou fazer, vou começar lá de baixo, fazer os apartamentos lá de baixo, o sótão, o ponto comercial no nível da pista, e em cima mais uns apartamentos, e no dia certo vai estar concluído. Quando as pessoas estiverem construindo lá embaixo, vão te chamar de louco, mas porque eles não estão vendo o que você está vendo no futuro. Aleluia, vão te chamar de maluco. Assim são os projetos do discernimento que Deus nos dá, a visão que Deus dá somente aos seus servos. Talvez muitos estão te criticando, muitos não estão acreditando, mas só você foi que teve a visão de Deus. Aleluia, recebeu a visão do Senhor. Isso é o discernimento, a sabedoria que Deus nos dá, que para o mundo às vezes parece ser loucura. Aleluia. Muitos não entendem. Você está caminhando para a casa de Deus, mas você hoje está recebendo essa palavra, que é uma palavra que pode mudar a tua vida de hoje para frente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A casa só se mantém firme quando a administração é guiada pelo Espírito de Deus. O discernimento é isso, irmãos. É você ter a direção do Espírito Santo, a inteligência do Espírito Santo. Você consolidar é buscar a inteligência de Deus. Salomão, ele teve sabedoria dada por Deus para firmar o seu reinado. Depois ele recebeu inteligência para consolidar ele. A inteligência dada por Deus foi colocada à prova várias vezes, e Deus lhe deu sabedoria para poder conduzir aquilo dali. Jesus da mesma forma.
Jesus recebeu a sabedoria dada por Deus para dar início ali ao seu ministério, e depois a inteligência para poder consolidar. E Jesus foi colocado à prova várias vezes, e provas terríveis, que poderia acabar o ministério dele. Quando perguntaram para ele: de quem vem a autoridade para tu fazer isso? Qual foi a resposta de Jesus? Outra pergunta. Eu te respondo se você responder a minha pergunta. A autoridade de João Batista para batizar era de Deus ou era dos homens? E eles ficaram ali. Se dissermos que fomos dos homens, vamos ser apedrejados, porque todos tinham João Batista como profeta. E se disser que era de Deus, ele vai nos perguntar: então por que vocês não seguiram a João? Por que vocês não acreditaram? E a resposta foi: nós não sabemos, então eu não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço isso. Quando chegaram para Jesus e perguntaram: é lícito pagar tributos a César? Os filhos de Israel, o povo de Israel, a nação santa, pagar imposto para Roma? E Jesus pede uma moeda. Traz aqui uma moeda. De quem é a efígie que tem na moeda? A efígie que tem na moeda? De César. Então Jesus disse: dá então a César o que é de César, e dai a Deus, aleluia, o que é de Deus. Dai a César o que é de César, e dai ao Senhor o que é do Senhor. Dai a Deus o que é de Deus. A casa só se mantém firme quando a administração é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Salmo 127, versículo 1, salmo bem conhecido. O salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Os nossos projetos, irmãos, eles têm que estar na direção de Deus, na administração divina, na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor administrador, é o melhor conselheiro, é o melhor planejador. Aleluia. O planejamento tem que vir do Espírito Santo, os conselhos têm que vir do Espírito Santo, a administração precisa vir dele. Deus não apenas dá sonhos, Ele dá estrutura, dá fundamentos, dá direção e dá estratégias. Todo projeto, irmãos, é o Senhor Deus que nos dá, é o Senhor Deus que nos concede. E da mesma forma que Ele nos concede os projetos, Ele nos concede também a capacidade de nós realizar eles. Aleluia, nos dá a capacidade. Nenhum sonho, nenhuma visão, ele vem do homem somente. Não, quando você ora, busca a Deus, os sonhos que vêm a você, esses sonhos são dados por Deus. Essa visão, ela é dada por Deus, ela é dada pelo Senhor, e é Ele que vai te ajudar a concretizá-las. Administrar é abençoar com conhecimento. Louvado seja Deus. É o conhecimento agora que faz com que o projeto prospere. É o conhecimento que vai fazer com que a casa seja cheia de mantimento, seja cheia de bens. Essa passagem aqui de Provérbios, irmãos, ele fala exatamente das três principais etapas. A primeira, a edificação, a construção. A segunda, a consolidificação. E a terceira, a prosperidade. Tem agora que prosperar. E a prosperidade, ela vem através do conhecimento. É quando você recebe o conhecimento de como trabalhar esse projeto. É quando você recebe a capacidade dada por Deus de como fazer esse projeto agora dar lucro. De como fazer esse projeto agora trazer benefícios. E isso eu te digo que é em todas as áreas, na família, nos negócios e no ministério. Quando é que a família, irmãos, dá lucro? É quando você vê que realmente vale a pena, aleluia, a sua família, os seus filhos, a sua esposa. É quando você realmente sente prazer de estar ao lado deles. É quando você realmente absorve o prazer, a alegria
do que é estar ao lado da sua família, ao lado dos seus filhos, ao lado do seu marido, ao lado da sua esposa. É você desfrutar desses momentos, é você ver os seus filhos crescendo, progredindo, se formando, prosperando. Irmão, não tem coisa melhor. Aleluia. Quem já tem seus filhos aí formados, né, irmão Neguinho, já trabalhando, né, é o galardão do pai aqui na terra, é ver o bem-estar da família, aleluia, é ver o bem-estar dos filhos. E isso daí, irmãos, é promessa de Deus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A promessa diz respeito a nós, a nossa casa, a nossa parentela, tanto os que estão de perto, como até aqueles que estão de longe. Louvado seja o nome do Senhor. E é o conhecimento que traz isso. É o conhecimento que faz com que a casa se encha de bens, que haja prosperidade. Conhecimento aqui não é teórico, é revelação de Deus. Um texto bem conhecido, Oséias, capítulo 4, verso 6. O profeta Oséias fala a respeito da importância de nós adquirir conhecimento, aleluia, de nós termos esse conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou exatamente isso, lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esquecestes da lei de teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ter o conhecimento de Deus, irmãos, é algo necessário. Quando fala do sacerdócio, não é somente estar à frente de um rebanho, à frente de uma obra, à frente de uma igreja, não. Quando fala de um sacerdócio, é você estar à frente da sua família. Você é sacerdote na sua casa, você exerce um sacerdócio na sua família, no meio dos seus amigos, no meio da sua parentela. Você é o sacerdote dos teus familiares, na tua empresa, no teu trabalho, no teu emprego. Você, como servo de Deus, você é o sacerdote naquela instituição. Louvado seja Deus. E aqui o Senhor nos exorta: o meu povo está sendo destruído por falta de quê? Do conhecimento. Por falta de conhecimento. E nós não podemos, irmãos, negar o conhecimento. Temos que buscar mesmo. Louva a Deus pelos irmãos que estão aqui hoje nesse culto de ensino, buscando. Nós estamos buscando conhecimento do Senhor. Aleluia, Jesus. Estamos buscando conhecimento do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 9. Oh, glória a Jesus. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Oh, glória a Deus. Olha aqui, irmãos, Paulo escrevendo à igreja de Colossos, ele fala que não cessava de orar pelos irmãos. Para quê? Eles fossem cheios de conhecimento, de sabedoria e da inteligência de Deus. O conhecimento de Deus, a sabedoria espiritual do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter isso, aleluia, nas nossas vidas. Deus enche a casa quando Ele é colocado como Senhor da administração. A casa, ela prospera quando o Senhor Deus é o centro, aleluia, quando é Ele quem está no controle, quando é Ele quem está na direção, quando é Ele que está verdadeiramente na administração. Não sou eu que mando, é o Senhor que manda. Não sou eu que dirijo, é o Senhor quem está dirigindo. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor. Aleluia, tanto na minha casa, no meu trabalho, na minha família, no meu ministério, é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 10.
A palavra do Senhor nos traz um texto bem conhecido, dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Louvado seja Deus. Ser fiel a Deus, irmãos, é prova de sabedoria, prova de inteligência, de conhecimento do Senhor. Ser fiel a Deus é você entregar o que não é seu, entregar o que é do Senhor. Para quê? Para que haja mantimento na casa do Senhor. Aleluia, para que haja mantimento na casa de Deus. É através disso daqui, irmãos, dessas sementes que são plantadas, que nós desfrutamos do que Deus nos concede. Um templo no centro da cidade, hoje de frente a uma praça, ar-condicionados, climatizadores, iluminação, data show, telão, poltronas, louvado seja o nome do Senhor, equipamento de som de primeira para a glória de Jesus, congregações, igrejas construídas em quase todos os povoados, aqui do município, o evangelho sendo pregado, o evangelho sendo anunciado, uma nova sede sendo construída. Isso aqui é fruto de quê, irmão? Das nossas sementes. Aleluia, é fruto das nossas sementes. Você vê o resultado, você vê ali os frutos, e isso traz bênçãos para nós. Quando você é fiel, quando você planta, você colhe na sua vida. O Senhor Deus diz: eu vos abrirei as janelas do céu e vos derramarei uma bênção tal, que dela venha a maior abastança. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa terra não será estéril, tudo que você plantar vai dar. Aleluia, tudo que você investir vai prosperar, vai produzir. É as bênçãos do Senhor, irmãos, que traz prosperidade. Provérbios 10, 22. A prosperidade não vem das coisas do mundo, da sabedoria humana, não, é da sabedoria de Deus. Olha de onde vem. É a bênção do Senhor que enriquece, e ela não acrescenta dores. A verdadeira riqueza vem das bênçãos de Deus. A pessoa que é rica pelas bênçãos de Deus, irmãos, ele dorme a noite tranquilo. Aleluia, ele não fica a noite preocupado com boleto, acordado, preocupado com a empresa, com quem está roubando, com quem está defraudando. Não, as bênçãos de Deus enriquecem e não traz dores. Aleluia, não traz angústia, não traz sofrimento. É bênção mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Conhecimento da prosperidade com propósito. O encher de bens preciosos não é luxo, é provisão divina para cumprir o propósito de Deus. Quando a pessoa, irmãos, ele recebe uma visão de Deus e ele edifica aquilo dali com sabedoria, ele consolida aquilo dali com inteligência, e aquilo dali prospera com o conhecimento, ele sabe que tudo isso tem um propósito diante de Deus. As nossas bênçãos têm um propósito diante do Senhor. Quando o Senhor Deus enriquece, quando o Senhor Deus prospera, é porque Ele tem algo para fazer através da tua bênção, através da tua prosperidade. Aleluia, o Senhor Deus tem um propósito especial, e quando nós entendemos esse propósito de Deus, irmãos, e sabemos que não estamos fazendo por avareza, apenas por egoísmo, por vanglória, não, o Senhor Deus, Ele então abençoa ainda mais. A pessoa tem paz de espírito, louvado seja Deus. Quem administra na direção de Deus nunca vai viver vazio. Deus sempre suprirá o que Ele ordena. Ele sabe que aquilo dali não é dele, foi Deus que lhe deu para ele administrar. Jó, irmãos, era o homem mais rico do Oriente, tinha uma família abençoada,
O próprio Satanás tinha inveja de Jó. O próprio Satanás. O diabo, irmãos, ele ia lá para a porteira do curral de Jó, irmão. Ficava lá no mourão da porteira, olhando para o gado de Jó. Porque quando ele foi lá ter com Deus diante dos anjos, Deus perguntou: tu viu meu servo Jó? Reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí o que foi que Satanás disse? Ah, Senhor, tu tens abençoado muito ele está rico lá na terra. Ele disse assim: até o gado dele está multiplicando lá na terra. Olha o tamanho da inveja de Satanás. Ficou lá no portão, no mourão da porteira, vendo o gado dele se multiplicando na terra. Mas Jó sabia, irmãos, que aquilo dali era Deus que havia lhe dado. Que quando Deus permitiu que Satanás tirasse tudo para provar que ele era fiel, não pelo patrimônio, não pelos bens que ele tinha, nada disso. E quando o inimigo Satanás tomou tudo de Jó, os irmãos conhecem a história, ele sobe ao monte, rasga suas vestes e ele grita dizendo: eu não vim para esse mundo, eu não tornarei a voltar. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jó entendia, irmãos, que nada daquilo era dele, era só administrando enquanto estava aqui na terra. E o próprio Senhor Jesus, ele nos traz uma palavra dizendo: se vós não forem fiéis no que é alheio, quem vai te dar o que é verdadeiramente vosso? Então ele chama os nossos bens de alheio. Se nós não formos fiéis no que é alheio, procura aí esse versículo, irmãos. Se nós não formos fiéis no que é alheio, quem vai te dar o que é verdadeiramente vosso? Quando Jesus traz essa parábola, irmãos, e fala isso para os seus discípulos, ele está dizendo que nenhum patrimônio que nós temos é nosso. A minha casa não é minha, a minha propriedade não é minha, a empresa não é sua, não pertence a nada disso, pertence a nós. Por quê? Nós vamos partir e tudo vai ficar. Nu veio para o mundo e nu tornará a voltar. Tudo irá ficar aqui. Então nada disso daí é nosso, irmãos. O que é nosso é o que vai vir depois. E se no alheio, Lucas 16:12, não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Esse alheio que ele está dizendo é os nossos bens. Ele está se referindo à minha casa, à minha renda, meu salário. É o alheio, porque não é meu. Louvado seja Deus. Eu vou partir e isso daí vai ficar. Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então que nós devemos ser fiel em tudo aquilo que o Senhor nos deu para administrar. A tua casa não é tua, você está só administrando ela. A tua empresa não é tua, você está só administrando ela. O que é seu é o que vai vir depois. Aleluia, o que o Senhor irá nos conceder para a eternidade. A administração segundo Deus tem princípios práticos. Colocar Deus no início de todas as decisões, entregar tudo nas mãos do Senhor, entregar toda a administração nas mãos de Deus. O salmista no Salmo 37, verso 5, a palavra do Senhor nos traz aqui uma mensagem poderosa, que não é somente sobre a nossa vida, mas é tudo. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Aleluia, Jesus. Entrega, irmãos, o teu caminho, tudo, a tua administração, e confia no Senhor. Confia em Deus. Ele vai te dar sabedoria para edificar, vai te dar inteligência, que é o discernimento, que é a visão, aleluia, para você consolidar esse projeto, e vai te dar conhecimento para ele prosperar, aleluia, para você ter prazer nesse projeto, desfrutar os frutos, os ônus desse projeto, que é a tua família, que é os teus negócios, que é o teu ministério. Oh, glória a Jesus. Ser fiel no pouco, Lucas 16:10. A fidelidade, irmãos, ele é
A chave da prosperidade é a fidelidade. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Questão de princípios. É eu ser fiel em tudo que Deus me dá. Aleluia, ser fiel em tudo, irmãos. Assumir compromisso até nas menores coisas. Essa madrugada de ontem, eu acordei com uma palavra na minha mente. Estive pregando ontem no grupo de varões sobre esse tema, né? E o tema era zelo. Zeloso. Seja zeloso. Jesus diz que o Senhor Deus irá trazer um povo, né, exclusivamente seu. Carta de Paulo a Tito. Um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. O zelo é isso, né? É você ter zelo em tudo, das menores às grandes coisas. Deus criou tudo com zelo. Desde um ser microscópico, que você não consegue ver a olho nu, microscópico. Você vê ali, é bem feito, é perfeito, é bonito, é lindo. Aquele ser que ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Um ser microscópico, ele fez belo, bonito, até os grandes astros, as grandes coisas, das menores às maiores. Houve dedicação, houve capricho, aleluia, houve zelo da parte de Deus. Ele está nos dando exemplo, irmãos. Nós precisamos também ter capricho, ter zelo nas menores coisas. A sabedoria que Deus deu para Salomão, ele exerceu essa sabedoria nas menores coisas. A rainha do sul, quando esteve lá com ele, ela observou tudo, até a roupa dos servos, até os aventais, tudo, irmãos. Ela observou tudo e viu um cuidado, um detalhe, uma riqueza de cuidado nos detalhes, das menores às grandes coisas. Assim somos tem que ser nós. A verdadeira sabedoria de Deus, a inteligência de Deus, irmãos, ela é perfeita em tudo, aleluia, nos mínimos detalhes, em todas as coisas. Sabe quando a irmã arruma a casa e ela vai observar cada detalhe, e ela não joga sujeira para debaixo do tapete, ela não joga sujeira para debaixo dos moldes, ela não joga sujeira para debaixo do sofá, não, pelo contrário, de preferência tira tudo do lugar e vai limpando. Ninguém vai ver isso daí debaixo desse sofá, mas eu vou tirar e vou limpar. Essa é a sabedoria dada por Deus, aleluia, a sabedoria dada pelo Senhor. Hoje talvez ninguém está vendo, não está dando problema aquela sujeira debaixo do sofá, mas mais cedo ou mais tarde vai dar problema. Mais cedo ou mais tarde essa sujeira debaixo do tapete vai causar problema, irmãos, vai trazer consequências. Então que sejamos zelosos, aleluia, em tudo que nós formos fazer. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 30, verso 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Não tem outro caminho, irmãos. É o caminho do Senhor, é o caminho da sabedoria, da inteligência, do conhecimento, é o caminho do zelo. Nós fomos chamados para sermos zelosos em tudo que fazemos. O Senhor nos chamou como um povo zeloso, de propriedade exclusivamente dele, um povo santo, aleluia. Foi para isso que o Senhor nos chamou. E é zeloso em tudo, irmão, santidade em todas as coisas. Seja fiel em tudo, no mínimo e no muito. Se não for fiel no mínimo, quem vai nos dar o muito? Louvado seja o nome do Senhor. Ter vida organizada e dirigida por Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Essa passagem aqui não é somente com relação aos cultos da igreja, não, irmãos, é com relação a toda a nossa vida. Mas faça-se tudo com o quê? Decência e com ordem. Ele disse tudo.
Ele está se referindo sim aos trabalhos do culto, aos trabalhos da igreja, mas traga isso daí para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, que haja em tudo decência, que haja tudo ordem, organização, planejamento, fidelidade. A administração de Deus, ela produz testemunhos. Mateus capítulo 5, versículo 16, já estamos caminhando aqui para a conclusão. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as tuas boas obras e glorifique ao seu Pai que está no céu. Aleluia, que brilhe a sua luz diante dos homens, que a tua conduta, as tuas atitudes, o teu zelo venha trazer bons testemunhos dos que estão de fora. O exemplo máximo de administrador é o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele soube ser o melhor administrador. Ele soube administrar o tempo. A palavra do Senhor diz que nós precisamos saber remir o tempo, irmãos. A principal coisa que precisamos saber administrar é o nosso tempo, porque é algo que passa e não volta mais. Passou, acabou, irmãos. O dia de hoje, as horas de hoje, da tarde, da manhã, não tem mais como você recuperar. Então a principal coisa que precisamos saber administrar é o nosso tempo. E Jesus soube administrar o tempo. Em apenas 3 anos realizou o que nenhum homem poderia realizar, nem 1000. Trouxe tantas lições que João, escrevendo, disse que nem os livros do mundo todo eram capazes de registrar o que ele fez e falou. Aleluia. Nem os livros do mundo todo. Em apenas 3 anos ele fez a obra completa. Ele soube administrar o tempo. Jesus soube administrar as pessoas. Olha só Marcos capítulo 3, verso 13. Aleluia, Jesus. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Verso 14. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivesse com ele, fossem enviados a pregar. Verso 15. E exercesse autoridade para expulsar demônios. Jesus aqui, ele soube delegar funções. Jesus aqui, irmãos, ele soube fazer um planejamento com as pessoas. Ele soube confiar em cada um, delegar funções para cada um. Ele sabia que nenhum daqueles 12 iria fazer a obra como ele faria. Ia ter erros. Ele ia ter alguns ali que ia no final negar ele. Sabia que ia ter alguns ali que no final iria duvidar dele. Só acredito se eu ver, só acredito se eu botar a mão. Ele sabia que tinha uns ali que não ia entender o propósito. Ah, Senhor, se o Senhor quiser, nós pedimos para cair fogo do céu e queimar esses camaradas tudo aqui. Como fez João, o apóstolo do amor, né? O próprio João, né? Foi quem fez isso. Então Jesus sabia que muitos daqueles dali não iriam fazer o mesmo trabalho que Jesus estava fazendo. Para nós administrar pessoas, nós precisamos entender primeiramente isso. Você delega funções, delega trabalhos, delega autoridade, sabendo que ele vai fazer na capacidade que ele tem, do jeito que ele tem, da maneira que ele recebeu. Às vezes não é a minha maneira como eu faria, né? Mas você vê depois o resultado nos frutos. Você vê o fruto dos resultados, melhor dizendo. Administrar o ministério, administrar os bens, o patrimônio, é você fazer tudo isso na direção de Deus, na direção do Espírito Santo. É realmente você construir com sabedoria, é firmar com inteligência e é encher com conhecimento, fazer prosperar tudo através do conhecimento. A administração divina, ela promove estabilidade, ela promove prosperidade, ela nos dá um propósito e ela traz um testemunho. Aleluia.
ela dá um testemunho de tudo aquilo que você fez. A casa que Deus dirige, ela nunca cai. Ela sempre está firmada, ela sempre está edificada na rocha. É aquele que ouve a palavra de Deus e guarda ela no seu coração. É aquela que ouve a palavra de Deus, irmãos, e firma ela no propósito. Vem chuvas, vem vendavais, vem tempestade, mas não abala a obra, porque está edificada na rocha. Oh, glória a Jesus! Louvado seja Deus! Que nós venhamos consagrar nossas vidas às decisões na direção de Deus. Que nós venhamos orar cada dia pedindo a sabedoria para construir. Sabedoria para construir, sabedoria para edificar. A inteligência para consolidar, para manter ela. Tudo, irmãos, o casamento, a empresa, peça sabedoria para fazer um bom casamento, uma boa família, um bom negócio. Peça inteligência para manter até o final, para consolidar, e peça o conhecimento para que isso venha prosperar. Aleluia, para que venha dar bons frutos. Peça para Deus assumir a administração da sua família, do seu ministério, das suas finanças e dos seus projetos. Somente Deus, irmãos, estando no controle, é que vem a prosperidade em tudo que o Senhor nos confiou para nós administrarmos. Vamos colocar em pé, meus amados irmãos. Oh, aleluia, Jesus. Vamos estar orando nessa noite, pedindo a Deus exatamente isso. Como Salomão um dia pediu: Senhor, dai-me sabedoria para conduzir o teu povo. Que nós viemos pedir hoje: Senhor, dai-me sabedoria para edificar a minha casa, edificar a minha família, os meus negócios, a minha vida espiritual. Dai-me, Senhor, inteligência para que ela venha se firmar, para que ela venha se consolidar, e dai-me conhecimento para que ela prospere, para que seja bem sucedida, e entregue a direção de tudo nas mãos do Senhor, e você vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, pela tua palavra maravilhosa aqui nesta noite. Que essa palavra venha fazer proeza nas nossas vidas, que venha ser um divisor de águas a partir de hoje. Que em nome de Jesus o Senhor venha nos dar a sabedoria do céu, a sabedoria do alto, a sabedoria do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa família seja edificada na rocha que é o Senhor. Que o Senhor venha edificar a nossa casa, edificar as nossas finanças, edificar a nossa vida espiritual. Que o Senhor venha nos dar conhecimento para que ele seja consolidado, para que ele seja firmado. Que o Senhor venha nos dar, ó Pai querido, conhecimento para que haja prosperidade, Senhor. Em nome de Jesus, dai-nos, ó Deus, da tua graça. Dai-nos da tua unção, dai-nos do teu renovo espiritual, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor. Que sejamos tementes, ó Pai, a ti, que o temor do Senhor seja o nosso maior prazer, a nossa maior alegria. Em nome de Jesus, nós ministramos, ó Deus, a tua bênção na vida dos teus servos. Nós te pedimos que o Senhor derrame do alto sabedoria, inteligência e conhecimento na vida, meu Pai, de cada um. Em nome de Jesus, nós declaramos que cada coisa que o Senhor nos confiou para estarmos administrando seja direcionado pelo teu Espírito Santo. Nós entregamos, ó Deus, nas tuas mãos, crendo na resposta, crendo na vitória. Entregamos o nosso caminho ao Senhor e confiamos em ti, ó Deus. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém, e tome posse da sabedoria do alto, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. É bom, irmãos, estar